está falando aqui sobre eventos, enfim, né, sobre e a procissão de Corpus Christi, que é a tradição do católico. As cidades ficam muito mais bonitas, enfeitadas, mas o trabalho para limpar depois não é fácil. Principalmente com relação à areia. Tem uma cidade que eu acho que essa palavra, se não me falha a memória, são 80 toneladas de areia. Isso dá um transtorno depois, não é fácil não, né? Sem querer criticar ninguém. Eu sou católico e gosto de visitar cidades, né? Dá um trabalho para fazer, né? Para montar e fica para muito os bonito, voluntários, né? Para os voluntários que, aliás, atravessam a madrugada. Né? Fazendo esse trabalho e fica muito bonito. E aliás, aí tem a procissão. Quando eu era moleque eu fazia isso, era muito gostoso. Eu também já fiz 7 muito. horas da noite e varava a madrugada. Isso daí, já fiz muito. E agora, mas aí tem que desfazer, né? Não tenha dúvida, as nossas equipes da Urban, né? Da Secretaria de Manutenção da Cidade, varrição, todas as equipes já, né, acompanham todo esse planejamento que tem de todos os locais, né, onde estão sendo feitas os enfeites, as interdições das vias, para a gente poder fazer a limpeza, né? Antes que... Até 120 agentes ambientais, né? 120 agentes ambientais. Então, nas ruas hoje, é um contingente grande, mas o nosso contingente que está na rua também fazendo a limpeza, mesmo sendo feriado, né? Esse contingente é um contingente extra, apenas para atender agora a parte da limpeza das ruas, né, após as procissões. Perfeito. Vamos entrar aqui sem vinheta hoje, né, Eloy? Vamos direto. Já abriu o jornal falando da viagem a Israel, que não chegou. A Israel ficou em Paris, né, prefeito? Que bom. Que bom. Claro, mas com certeza, né? E estou vendo que uma decisão da Justiça fechou um bar conhecido como Las Churras. É isso mesmo, prefeito? Isso daí são ações que nós estamos fazendo com relação às adegas, não é a partir de hoje. Essa adega chegou no nível, né, de muitas reclamações, muitas ações, já com muitas ações, não só de notificações, mas também de interdições que já foram feitas anteriormente. Então, assim, não há nenhum fechamento de nenhum estabelecimento, né, bem deixar claro isso assim, que, né, numa única infração. Ali tem uma coleção de infrações, uma coleção de processos de perturbação, né, de sossego público, seja do entorno, seja de, né, perturbação de fluxos que acabam se criando em torno das adegas. E tem sempre uma questão que eu sempre converso com os comerciantes, né? Eles também precisam ser responsáveis pelo entorno do seu comércio, né? Não dá para ser responsável só da porta para dentro, né? Não, tem que ser responsável também da porta para fora, né? Principalmente com questão da limpeza. Não dá para chegar num domingo de manhã, você passar numa rua e tá cheio de garrafa, de lixo. Pô, isso não é obrigação do município estar limpando. Quem está pagando é o cidadão, né? Não trate nós, ou não trate eu, prefeitura, né? Não pessoa física, pessoa jurídica, não me trate como terceira pessoa, né? Aliás, aquela limpeza lá, todos nós estamos pagando. Por que o comércio não tem um processo? Muitos deles fazem isso, né? Chega ali no final do seu expediente, ele põe lá, ele faz uma limpeza do seu entorno, da rua. Durante o seu atendimento, ele faz um controle de venda, certo? Para de vender a hora que ele vê que está tendo algum problema na rua. Por que não? Agora não, quer vender e da porta para fora o problema não é meu? Não é bem assim que funciona. O comerciante também precisa nos ajudar para que realmente tenha esse controle, essa gestão, né, de uma certa forma, do seu entorno também. A gente sabe que, né, tem muitas adegas, e aqui a gente não pode generalizar, mas muitas adegas que funcionam, certo? Dentro da lei, né, cumprem os seus horários, cumprem as determinações que têm. Aí não dá para permitir que os outros, né, que outras vão assim em todo momento, né, várias infrações, né, e aí teve esse fechamento. Um fechamento que foi feito através de processo judicial. Decisão judicial, não decisão prefeitura. Judicial, não prefeitura, mas lógico de processos e informações, denúncias que chegaram à prefeitura, como também denúncias que chegaram ao judiciário, né, com relação à perturbação de sossego. Então, hoje teve esse lacramento. Assim, isso fica, acho que, até um recado para todos os demais, se adequem. Quer fazer alguma alteração? Perfeito, não dá para funcionar 10, vão funcionar às 11. Como a gente sempre fez, discussão com os comércios, seja com os senhores, né, que é o representante de bares, restaurantes e hotéis aqui de São José dos Campos, seja a Destination, enfim, seja as associações, a gente sempre conversou, a gente vai sempre fazer com que a gente tenha, né, eu sou o maior incentivador, né, e quero fomentar cada vez mais o empreendedorismo, o comércio. O comércio, para mim, ele traz vida para os locais, isso daí traz segurança. Agora, o comércio não pode trazer perturbação, insegurança, né, vandalismo, não é isso? Música alta a madrugada inteira, quer fazer festa na rua? Aí é uma outra história.
tem que ter regra, tem que solicitar para o poder público, tem que avisar a polícia. Pode fazer um evento. Quer fechar uma rua para fazer um evento? Não tem problema. Há condições e há regulamentações para que isso aconteça. Agora, o que não pode acontecer é de forma, né, assim, de forma sem nenhuma regra. E todos os dados, Clemente, né, desses últimos 3 anos, né, eu estou falando dos últimos 3, que foi o dados onde o doutor Neymar, né, que é um delegado aqui, ele faz um anuário, né, já há mais de 20 anos com relação aos crimes e os motivos dos crimes. Né, e ele fala até uma frase importante, que ele fala assim, né, o maior ambiente de crime é o taco de bilhar. Né, ele fala do taco de bilhar por quê? Porque se refere a um bar. Né? Então, assim, a maioria dos crimes estão sempre ligados, né, ao bar. Tem a questão do crime, da questão do ponto de vista do tráfico de droga, mas você também tem a bebida alcoólica ali também, que é muito forte. Né? E, ultimamente, nesses últimos 3 anos, muitos dos crimes acontecem aonde? Ao entorno de adegas. Ou não está mais do que 500 metros conectada a uma adega, né, que estava com problema na porta, que estava com fluxo, jovens envolvendo, são brigas que acontecem na porta e depois tem um acerto de contas. Então, assim, tudo isso daí são mapeamentos que são feitos. A gente precisa tomar cuidado. E o comerciante, ele precisa também nos ajudar. Isso é uma questão de ajuda, uma questão de sociedade, vivermos em coletividade, de cumprir a lei. Isso. Né? Porque você tem a maioria que cumpre, uma minoria que descumpre, você não pode nem permitir. Então, tivemos essa ação, o judiciário sempre vem nos dando esse apoio, né? Também enxerga dessa forma também esse descumprimento, mas a gente dá todas as chances para que realmente o comércio possa se adaptar, se adequar, antes de acontecer o que nós fizemos agora nessa adega. Prefeito, para apertar o gancho aqui da adega, do bar aí, hoje em São José dos Campos, é feriado, é ponto facultativo ou nenhum dos dois? Hoje é feriado. É feriado? E amanhã é ponto facultativo. Então, hoje é feriado, e amanhã é ponto facultativo. Amanhã é ponto facultativo. O senhor assinou decreto para isso? Como é que funciona? Não, isso daí tem um calendário do ano. Tem um calendário do ano. Isso, quando chega agora em outubro deste ano, outubro do ano passado, novembro, a gente já publica já o calendário do ano seguinte, com todos os feriados nacionais, estaduais, feriados municipais e as compensações. Por quê? Porque a gente inicia o ano fazendo a compensação. Essa hora é paga pelo servidor. Então, quando você tem um dia compensado, ou seja, o servidor, né, os funcionários trabalharam horas a mais, né, para poder compensar esses dias. Ou seja, se o horário de funcionamento do servidor é até as 17h30, eles trabalham ou até as 17h50, ou até as 18 ou 18h10 todos os dias, por um período, para poder compensar essas datas que são compensadas. E isso está no site da Prefeitura de São José? Está no site da Prefeitura de São José. Se entrar no site da Prefeitura, se for lá na parte de transparência, lá tem um calendário lá de informações, é um calendário com todas as informações de feriados lá. Porque a pergunta, prefeito, um comerciante me ligou perguntando sobre isso. Eu falei, amanhã o prefeito vai estar lá, a primeira pessoa para responder sobre isso é o prefeito. A gente mantém os serviços essenciais abertos, né? Sim. Mas quando a gente faz, num processo administrativo, na área administrativa, você imagina, fecha hoje por um feriado e amanhã tem que abrir. Você tem um custo operacional para isso que, de repente, você não vai atender você vai atender muito poucas pessoas, porque muitas pessoas acabam emendando, né? Os comércios também acabam emendando, há um feriado. Então, você tem essa análise até de custo. Né? Sempre brinca, para ligar um ar-condicionado para funcionar meio período, né? Só para ligar o ar-condicionado do Paço Municipal, a energia, tem um custo. Sim, claro. Né? Então, a gente tem que fazer sempre essa conta do custo-benefício, né, do ponto de vista do atendimento. Mas a gente faz esse calendário, esse planejamento sempre de forma prévia. Certo. Muito bem, hoje conosco a presença do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Giovana? Prefeito, tem participação do ouvinte, a Damares está perguntando se não daria para fazer uma campanha aí com multas para motoristas que não dão seta e andam com o farol apagado durante a noite. Perfeito, é um gancho aqui, né? Não dá, né? Para acender farol, para dar seta, falar o celular, é muita coisa, né, prefeito? Parar na faixa de pedestre. Né? Trocar marcha, pensa que é fácil. Pisar na embreagem, ter que acelerar, é muita coisa, né, para fazer num carro, né? Olhar esse monte de placa, tem que rir, né, São José está ficando conhecido como não dá seta. Mas não é só São José, não, viu? Na verdade, que a seta é uma cultura brasileira, né? Nós temos um problema, né? É a seta, né? O farol, que é importante, não tenha dúvida disso, né? E andar na esquerda. Né? Como brasileiro, a gente tem a mania de andar na esquerda. Principalmente na Via Dutra. Da velocidade, né? Independente da velocidade. Né? Quer dizer, ande na direita, né? Tem as faixas, mas o pessoal não tem essa... Mas é boa, viu, Damares? Bom, vamos lá, Damares. Não dar seta é uma infração.
Perfeito? É uma infração, né? Seria ela vista ali, sim, por uma autoridade, ponto na carteira, por uma autoridade de trânsito, né? Sim, ela tem é uma infração, né? Tem código, né? Há um código, né? Uma regulamentação no Código de Trânsito e tem multa, né? Então é uma infração, mas é uma coisa difícil, né? Como é que você pega esse tipo de infração, né? Por exemplo, numa troca de faixa no anel viário, né? Tem que ser ali flagrado por uma viatura, né? Acho que ainda não temos, né? Ainda não temos um sistema com inteligência, por exemplo, das câmeras. Câmera a gente consegue pegar avanço semafórico, né? Mas aí com questão de laço, né? Ou seja por infravermelho, né? Você tem outras tecnologia, né? Por enquanto não tem ainda, né, uma infração, né? Mas sim, não dar seta é uma infração de trânsito. Prefeito, mas já imaginou lotar só de infração, de trânsito através de câmeras de vídeo? Vai ficar insustentável, né? Eu sempre digo para alguns motoristas, né? O motorista tem que ter a consciência, tem que ter educação no trânsito, mas também punir, ninguém aguenta mais, né? E a grande questão é essa, né? A questão não é punir, né? Você gasta milhões para colocar equipamentos, né, para poder ficar fiscalizando o comportamento das pessoas. Sim. Que era só ter um comportamento dentro das regras que não precisaria você gastar milhões do próprio dinheiro das pessoas, bom, né, que tudo é o ciclo, né, do próprio recurso, né, que sai do bolso das próprias pessoas, né, sai dos nossos bolsos como cidadão, pagadores de impostos, e ter que fazer procedimentos e custos e despesas para a administração pública para gerenciar comportamento. Então é câmera dentro do ônibus para ver quem pula a catraca, é câmera na porta do ônibus, é sistema de radar, é sistema de, quer dizer, tudo para ficar gerenciando, né, simplesmente comportamento, né? É lixeira que quebra, você tem que comprar outra, é ponto pichado, quer dizer, não tem lógica isso, né? Nós agimos contra nós mesmos, né, no ponto de vista de custos. É comportamento. Aonde que eu acredito isso? Na formação, educação. É dentro da escola, não é levar para dentro da escola que lá ele tem que dar seta. Não é isso. É levar para dentro da escola a educação, o ensino na idade correta, na formação de bom cidadão, né, na formação ali do seu desenvolvimento cognitivo, na creche. Por isso que em São José dos Campos a gente não tem, né, a nossa filha é 0 da creche, a gente dá oportunidade para todas as crianças entrar na creche. As nossas creches já saem dos anos finais da educação infantil, já pelo menos ali já com a sua, né, já sabendo ler e escrever ali, já pelo menos no seu início já, porque na primeira série em São José dos Campos, nas escolas públicas municipais, tem inglês. Você tem inglês no primeiro ano, né, que pelas regras, né, pela regra de educação básica do país, inglês a partir do 6º ano. Né, em São José dos Campos, a partir do 1º. Se no primeiro ano a criança com 6 anos tem inglês, ela tem que saber no mínimo ali, né, já sabendo ler, escrever. Né, e a nossa meta é chegar na 2ª série já com a influência leitora escrita. Então, essa é a nossa meta. Eu já vi que São José é uma cidade tecnológica, né? E o inglês é fundamental, né? É fundamental, né? A cidade, as nossas crianças precisam respirar esse ambiente. Sim, claro. Né? Esse ambiente de tecnologia, esse ambiente das grandes empresas que tem aqui na cidade. Formação mesmo, né? Na formação, dessa formação de emprego muito diferenciado, com muita alta capacidade, de altas habilidades. Então, é isso que a gente forma nas nossas escolas, para a gente poder ter bons cidadãos no futuro, mais educados, não é isso? Que realmente a gente tem uma outra, né, uma convivência muito, né, melhor, né? E que dê certo, né? Que dê seta. Não, que dê seta, com certeza. E que liga o farol. Com certeza. Muito bem, de volta aqui hoje conosco o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Giovana, apesar de ter feriado, o que não falta ao prefeito são perguntas. Exatamente. Né? Prefeito, Renato, ele é motorista de ônibus em Jacareí, funcionário da JTU e mora em São José dos Campos. Ele relata que no dia 16 de maio, por volta das 2 da tarde, ele embarcou uniformizado e com crachá no ônibus da linha verde, sentido Terminal Central, a caminho da garagem para trabalhar. Foi abordado por um agente de mobilidade urbana de São José que perguntou para ele quem ele era, ele informou que era motorista, mostrou o crachá. Mesmo assim, esse agente teria dito em voz alta que ele teria que pagar a passagem. E ele explicou que, segundo acordo entre empresa, sindicato e prefeitura, motoristas uniformizados estão isentos. O agente ignorou e continuou coagindo. Ao recusar a pagar, disse que teria que descer. Como ele não desceu, chamou a guarda municipal. Os passageiros ficaram indignados com a atitude, testemunharam o abuso de autoridade. Ele acabou perdendo o dia de trabalho, chamou a polícia militar. No ponto final, a guarda aguardava e ouviu o relato. O Sindicato dos Rodoviários do Vale do Paraíba também foi acionado, prestou apoio e relatou que também foi hostilizado pelo agente. Ele ressalta que o agente era de trânsito e não deveria estar realizando esse tipo de abordagem. Ele diz que foi desrespeitado e humilhado enquanto se deslocava
para o trabalho. Tem esse acordo, acho que não deveria ter acontecido. Aí posso, uma falta de orientação às vezes, com relação a essa questão. E existe realmente esse acordo com os motoristas para serem transportados, mas vou verificar, não sabia dessa história, vou verificar isso daí junto com a Secretaria de Mobilidade e fazer com que esse acordo seja comunicado a todos, seja com os funcionários novos, seja com funcionários que não estão. Me estranha um pouco do agente de mobilidade ter essa postura, essa atitude, assim, de ser um agente de mobilidade, que é o que cuida de trânsito, ele ter essa postura. Apesar que o agente de mobilidade ele também é o fiscal do transporte, ele tem hoje os nossos agentes, eles são concursados da prefeitura, então eles têm funções ali que são adversas. Eles podem ser agente de trânsito, podem ser fiscal do transporte público, mas não é da nossa rotina dos agentes de mobilidade estarem dentro da linha verde fiscalizando, mesmo porque na linha verde nós temos a fiscalização que é feita pelo próprio consórcio 123 e pela própria secretaria. A linha verde tem uma fiscalização diferenciada porque ela não tem cobrador. E a gente vem trabalhando muito a questão da cidadania, da pessoa entrar no carro e saber dos seus direitos de pagar uma passagem, de entrar no carro e ir até um validador e pagar. Então a gente tem uma fiscalização, a gente até acabei de fazer um decreto com pena e multa no cidadão que não pagar a passagem também, até para que a gente possa começar a regulamentação. Nós começamos todo o processo da linha verde e a gente tinha em média de 95% das pessoas pagantes, Esse agora nos últimos meses isso caiu para 85%, então por isso que a gente já entrou com a fiscalização, para que isso não aconteça, porque assim, quem entrar num carro desse e não paga a passagem, não acha que você está andando de graça. Você vai pagar essa passagem, de algum jeito. Se você não pagar, tua mãe vai pagar, o pai vai pagar, o tio, a avó, alguém vai pagar essa passagem. Não existe nada de graça, Então, isso daí tem um prejuízo que nós vamos pagar essa conta. Então, mas me estranha a questão do agente de mobilidade. Eu vou verificar até para que a gente possa orientar todos novamente também desse acordo que tem. E é verdade, eu conheço desse acordo que tem, juntamente com os motoristas. O que eu imagino, prefeito, que nenhum cidadão pode maltratar quem quer que seja. Quem quer que seja. Principalmente funcionário público. Eu sou sempre na questão da prisão, inclusive, por desacato à autoridade. Sim. Mas também não pode o inverso também, prefeito? Com certeza. E tem sempre a questão da orientação, Tudo que tanto na linha verde, a gente trabalhou por 2 anos com orientação dentro do carro. 2 anos orientando as pessoas para pagar, como é que paga. Pode ser cartão de crédito, cartão de débito, cartão do transporte, mas você tem que ir até um validador e pagar. Então a gente ficamos 2 anos com essa operação dentro da linha verde e agora a gente está fazendo uma operação já de fiscalização, ou seja, notificação ou uma abordagem à pessoa para que realmente ela faça, olha, a gente identificou que você não pagou, você precisa pagar, não pode andar. Quer dizer, você tem a parte da orientação, não a parte de opressão, vamos dizer assim. Isso não tem nenhuma lógica e nem é a nossa política também. Prefeito, estou vendo aqui que, não sei se é Romu, que completa 2 anos. Sempre tenho dificuldade em saber qual é a pronúncia correta. É a Romu. Romu? Isso. Então tá, completa já 2 anos, Completa 2 anos agora e 2 anos aí com bons resultados de eficiência. São os guardas civis municipais aí que tem uma outra preparação da Romu, que são os carros que trabalham sempre no período da tarde para a noite e madrugada, que são uma equipe especializada para qualquer tipo de ambiente, tem colaborado muito juntamente ali com a Polícia Militar. A Polícia Militar tem o BAEP, que tem um pouco dessas mesmas características também, então a gente acaba complementando esse serviço, trabalhando de forma conjunta, mas foram bons resultados aí de eficiência aí da nossa equipe da Romu. Coloca a ordem da casa, Coloca um pouco na... Você vê uma viatura da Romu, mas você vê uma viatura da Rota, do BAEP, O pessoal fica com o ditado antigo, coloca a barba de molho, A gente tem a nossa Guarda Civil Municipal, uma guarda bem avaliada, uma guarda com bons resultados, uma guarda que trabalha muito. A gente tem a nossa ronda escolar, que são guardas, por exemplo, que tem muita comunicação com a comunidade, do entorno da escola. Então, eles são da ronda escolar, mas também cuidam, que são da G-Bike, na verdade, que é o pessoal da bike, que anda com umas vans, que são da ronda escolar. Então, eles têm muita comunicação com os comerciantes, com o entorno das escolas. Então, assim, tem que ter essa orientação também, segurança também é algo que o Conseg em São José dos Campos trabalha muito bem formado. Eu posso dizer aqui, aliás, não. O secretário Derrite disse isso da última vez que esteve aqui, São José dos Campos é a cidade onde os Conseg somos a cidade que tem os Consegs mais organizados do estado de São Paulo. E é uma verdade isso daí mesmo. Os Conseg são os conselhos de segurança que trabalham com a vizinhança solidária, de comunicação, polícia militar, todo mundo conectado. Isso é importante. Prefeito, o senhor tocou numa fala aí que achei interessante, e para fechar com o senhor aqui, o nosso tempo está se esgotando também, sobre bikes. Está difícil,
essa Via Oeste aí, a interligação com Jacareí, tem muitos ciclistas andando na faixa de rolamento dos veículos e entram na frente, está perigoso. Acho que falta a responsabilidade, o Eloy, inclusive, recebe todo dia alguma reclamação sobre isso também, e a gente fica com o senhor que dá para ser feito. Não era bom, de repente, parar a guarda, colocar o Romu na rua, por favor, volta lá para a ciclovia, porque está difícil, né, prefeito? A gente tem as blitz, viu? E vamos fazer. A gente tem blitz de educação, né, de educação para o trânsito, com relação às bikes. Aborda. A gente faz blitz na ciclovia. Então, vamos fazer também naquele trecho ali. Nós tivemos um acidente, infelizmente, mas não foi no trecho de ciclovia, nem no trecho novo, né? Aliás, uma moradora de Jacareí, que sempre, né, vinha de bicicleta para São José dos Campos e, infelizmente, ela se desequilibrou, caiu, né, mas aí foi no trecho aqui da Corifeu. Foi um acidente, foi aqui na Corifeu de Azevedo Marques, aqui, né? Não foi no trecho novo, mas independente, né? Sim. Onde você não tem ciclovia, né, o carro tem que respeitar. A bicicleta pode andar na via de rolamento, né? Em vias que estão até 50 km por hora. Acima de via de 50 km por hora, não pode. A gente orienta que ande na calçada. E aí na calçada você tem outra responsabilidade, é cuidar do pedestre. Né? Aí a bicicleta tem que cuidar do pedestre. Então é sempre a relação do maior cuidar do menor, né? Do mais forte cuida do mais fraco. Então tem que ser essa relação. Mas a gente faz blitz, então vamos fazer essa blitz. Na Via Oeste, no trecho entre a Arena Farmaconde e o bairro do Limoeiro, a gente fez uma faixa branca na lateral para que as bicicletas Speed, né, pudessem andar de uma forma mais segura. Né? A bicicleta Speed, pela sua velocidade hoje, pela regulamentação, ela não pode andar na ciclovia. Então, muitos motoristas veem as bicicletas, às vezes, é uma Speed. Né? O que é bicicleta Speed? Caloi 10. Né? Da minha época, Caloi 10, né? Pneuzinho fininho. Né? Ela é uma bicicleta de velocidade. Essa bicicleta chega a 40, 45, 50 km por hora. Ou mais. Ou mais. E não pode andar na ciclovia. É proibido, porque na ciclovia você tem um limite de velocidade. Aí ela tem que andar na via. Qual que é o limite? 32 km por hora 32. Na ciclovia. 32. Então, por exemplo, tem muita motinha andando essas motinhas elétricas. Por mais que ela ande a 40, na ciclovia é 32. Eu não estou vendo, eu estou vendo que em breve nós vamos ter que ter radar na ciclovia. Né? Porque assim, tem que respeitar a velocidade também. Então a Speed anda na via. Muitos motoristas passam e falam, pô, tem a ciclovia, por que essa bicicleta está aqui? Porque ela não pode andar na ciclovia. Nesse trecho da Via Oeste, nós fizemos uma faixa branca, até porque muitas pessoas de Speed usam aquela via até para fazer treino. Né? Até para treino, né? Como usam o Urbanova, por exemplo. O Urbanova já tem aliás, ela já tem um costume, um conceito já de uma faixa ser compartilhada, carro, bicicleta, já pedestre. Está adaptado, né? As pessoas, então lá já está bem adaptado, culturalmente lá já tem essa, né, uma sinalização específica lá para a região do Urbanova. Mas aqui na Via Oeste muitas pessoas usam, né, na Speed. Quem sabe uma sinalização também nesse trecho novo também não seria importante. Perfeito, muito obrigado por aqui, Via Rádio, mais uma vez. Bom feriado. Eu que agradeço, viu? Vai à procissão hoje, reza bastante. Com certeza irei na igreja, não tenha dúvida disso. Tá bom. Obrigado, viu, Clemente? Bom dia a todos.